exemplo. A nível de... Deixa-me já preparar a minha parte futebolística para 2012. Sim, senhora. O melhor seria mesmo abrir uma empresa como deve ser, uma limitada. E mesmo avançar com isso, porque, como eu digo, como empregado não chegamos a lado nenhum. Como empresário, em nome individual, temos muito mais flexibilidade. Para já somos patrão da nossa própria mini empresa, somos nós é que mandamos, mas isso também requer alguma disciplina de ir mesmo trabalhar e cumprir um horário, mesmo não tendo horário. Não sei se estou-me a fazer entender. Sim, e nem todas as pessoas nasceram para serem empreendedoras e para serem patrões delas próprias, não é? Sim. Por vezes há pessoas que gostam mesmo de não mandar, de cumprir ordens. Pois, as pessoas estão muito habituadas a receberem ordens, não é? Aliás, há aquelas pessoas que todos nós gostamos que dizem sempre: eu só estou aqui a cumprir ordens. Sim. Normalmente associada a coisas que podiam ter outra resolução. Muitas vezes já se estão a destituir da ordem que acabaram de dar. É bem verdade. A maior parte das vezes. Eu relembro a todos que estamos a falar com o Matias Schmeltz. Ele tem um livro que se chama Investir como um Milionário. E é sobre isso, a sabedoria dos investidores mais ricos do mundo. O que é que aprendeste? Quais foram as tuas influências? O que é que dizem os milionários? Eu queria falar, por exemplo, sobre um Steve Jobs. O nosso ouvinte falou-nos de uma coisa, desta coisa dos estudos de mercado. Mas, ao contrário dos estudos de mercado, muitos dos milionários que conhecemos hoje em dia foram ousados na medida em que ou quiseram vender um produto que nem sequer existia, ou quiseram implementar um negócio que à partida era absolutamente vanguardista, porque nem sequer era potencialmente um bom negócio. Como é que é esta coisa dos estudos de mercado versus ousadia? Concordo plenamente com a Alexandra. O que disse agora é uma grande verdade. Agora não quis interromper mais uma vez o nosso amigo Vítor quando ele falou no business plan, do plano de negócios. Isto está completamente ultrapassado, principalmente nos tempos que correm, e os movimentos, as mudanças já não são. Antigamente fazia-se grandes planos de negócio. Os chineses, por exemplo, faziam planos de 10 ou 20 anos. Hoje em dia, nem um plano de 10 anos pode ter validade. As coisas estão a mudar diariamente. A política, principalmente, mexe muito no mundo dos negócios. E o empresário, hoje em dia, tem que ser muito flexível. E mencionou o exemplo do Steve Jobs. O Steve Jobs fez exatamente isso. Ele criou primeiro um produto, e o produto assim criou o mercado. Não havia antes do iPhone, do iPad, do não sei o quê. Por acaso é uma coisa engraçada, uma caricatura que vi na semana passada de uma família sentada no sofá, e disse a menina iPod, disse o menino iPad, e disse outra mulher, disse iPhone, e o marido disse iPad. Então o Steve Jobs criou esses produtos e criou um mercado que não existia antes. Isso é que é importante hoje em dia, ter essa iniciativa, a coragem de criar mercados, conquistar mercados inexistentes. O que é que leva as pessoas a comprarem? É justamente produtos diferenciadores, produtos que sejam absolutamente necessários. A que conclusões é que chegaste, entretanto, Matias? Até porque tu dizes que sem as vendas nada acontece, não é? Sim. As pessoas não compram necessariamente o que eles precisam, eles compram o que querem. Por isso existem realmente consumidores que compram coisas que não têm assim não fazem grande sentido, não têm muito valor, mas compram porque gostam de comprar. Por exemplo, uma coleção de porcelana, ou os últimos gadgets, as coisas tecnológicas, um plasma e um LCD, enquanto o televisor antigo ainda está a funcionar, não é? Mas eles têm que ter o último modelo, o mais recente, o mais novo, o mais caro, o que, do ponto de vista de investimento e sustentabilidade, não faz sentido, não é? Tens aqui uma frase no livro que diz isso. Não diz isto, diz outra coisa, que é isto: o que mede verdadeiramente a sua riqueza é o valor que teria se perdesse todo o dinheiro que tem. Exatamente. A pessoa tem que estar preparada para criar riqueza mesmo depois de perder tudo. E há vários exemplos, mesmo em Portugal. Toda a gente conhece a história do Jean Palimot, que perdeu tudo, foi para o Brasil, depois voltou para Portugal e mais uma vez tornou-se o homem mais rico do país. Aliás, há uma outra história ligada ao Jean Palimot,
que me contaram, em que o Chapalimão comprou um banco com o próprio dinheiro do banco. Como é que sabes essa história ou não? Não sei exatamente essa história, mas eu conheço outro exemplo que toda a gente também conhece. A pessoa é o Donald Trump. O Donald Trump, que apesar de ser hoje uma das pessoas mais ricas, já era, mas entretanto perdeu a fortuna nos anos 90 e estava completamente falido. Pior do que falido, ele estava a dever bilhões aos bancos e voltou a subir. Lá está, porque ele tem a capacidade de criar riqueza, ele tem conhecimento. Por isso, o que eu recomendo aos ouvintes e aos leitores dos meus livros, investam na vossa formação contínua. Não é suficiente alguns anos da escola ou da universidade, nós temos que aprender, tirar cursos e ler permanentemente. Tu fazes aqui uma pergunta e depois respondes, mas eu gostava de ouvir pela tua voz. O que é que leva um bilionário a escrever livros? Várias Tu és coisas. um bilionário? Bilionário, gostava de ser, um dia vou ser. Ainda não, estou um bocadinho longe disto. Mas o que é que essas pessoas levam a escrever livros? É uma concretização de mais um sonho. Eu por acaso sempre quis ser escritor, autor. Desde pequenino sempre adorava livros, ler e escrever. E quando eu tinha mais ou menos 18, 19 anos e andava na tropa, eu disse para mim mesmo, e tu vais ser um autor um dia. Só que, como era novo e não tinha viajado, não conhecia nada, tinha pouca coisa a escrever. E disse, primeiro vais ter que conhecer o mundo, viajar, conhecer culturas diferentes, aprender línguas diferentes e depois, um dia, quando tiveres mais experiência da vida, tu vais escrever um livro. Mas para poder viajar e conhecer essas culturas todas e viver aquelas aventuras todas, eu precisava de dinheiro. Então o dinheiro e me tornar milionário foi apenas um objetivo mais pequeno para alcançar o objetivo grande, em me tornar escritor e autor. Quanto é que venderam já os teus livros? Investir como milionário já vendeu 10 mil e na próxima semana vai ser lançado o novo livro que se chama Ganhar Dinheiro. São dicas simples como ganhar, proteger e multiplicar o seu dinheiro. Este livro vai se vender muito mais ainda porque custa apenas metade. O investir como milionário custou 19,90 €, mas o novo vai custar apenas 9,95 € e estará disponível em todas as livrarias em Portugal. Também tem um teste no final, é que este é um teste do investidor milionário, que eu acho genial. Sim, o novo livro também vai ter um teste. São apenas 5 perguntas. Todas as respostas estão no próprio livro, então é simples, é só procurar as respostas nas citações, preencher, enviar um e-mail para matias@livromilionario.com e se tiver todas as respostas certas, ganha imediatamente uma versão áudio do meu livro anterior, Investir como um Milionário. Matias, já está a dar benefícios. Algumas opiniões aqui, nem todas elas favoráveis, obviamente. O Elton Carvalho diz, além da minha área académica, estou na área comercial. Tenho uma pergunta para fazer ao convidado de hoje. Sendo que o negócio dele assenta numa força de vendas e vive maioritariamente de contactos, como é que o Matias tem ultrapassado a questão da dificuldade de obtenção de crédito que as famílias estão a sentir? Fazem demonstrações e depois barram na obtenção de crédito. Sim, isso também depende um pouco do produto que se vende e do risco envolvido, porque as entidades financeiras, uma das maiores neste momento e mais ativas no mercado, por exemplo, o Credibom, continua a apoiar a Rainbow 100% porque os nossos clientes são bons pagadores. Por quê? Porque nós não batemos a porta de ninguém, fazemos uma seleção muito exigente, pedimos 10 recomendações em cada casa que nós visitamos e perguntamos a idade, a profissão, a credibilidade também das pessoas recomendadas. Desta maneira conseguimos manter o nosso rating no crédito e continuamos a receber financiamentos, o que torna possível a compra de uma Rainbow a qualquer pessoa, mesmo tendo um ordenado mínimo ou poucos rendimentos. Olha, vamos falar com a Catarina Carvalho, tem 24 anos e é de Oeiras. Olá, Catarina. Olá, boa noite. Olá. Boa noite. Olá. Então, és uma milionária? Não. Mas quer ser? Antes fosse. Gostaria. E sabes o que é que farias se fosses uma milionária? Já tenho muitos projetos, mas Quais são? já Boa. confidenciais. Sim. Não, estou a brincar. Gostaria, óbvio, de ter um espaço, a minha casa, não é? Ter um negócio próprio também.
que é que farias? Qual é que seria o teu negócio próprio? Eu gostaria de estar ligada de alguma forma com crianças, portanto, se não um jardim de infância, algo parecido, uma instituição de solidariedade ou algo do género, que infelizmente não pude, em termos profissionais, não pude fazer, mas o meu telefonema vai no sentido, gostaria de perguntar ao Matias como é que nós sabemos que negócios são bons para investir, isto porque eu tenho uma experiência um pouco negativa. Estava a ouvir-vos há pouco o Matias a dizer que as pessoas tinham que ter coragem de deixar empregos estáveis para arriscarem negócios próprios. Tenho a experiência da minha mãe que o fez, acho que foi extremamente corajosa, foi para o Algarve arriscar num negócio próprio, deixou-me a mim na faculdade, portanto não foi uma decisão fácil, e o negócio durou 2 anos, nunca gerou lucro, ela conseguiu vendê-lo ao preço de compra, por assim dizer. E agora tem 50 anos, está prestes a ficar desempregada, as coisas não correram bem. E na altura tinham tudo para correr bem. Era um franchising, estava a correr bem na altura. Portanto, o que eu queria perguntar ao Matias é como é que as pessoas conseguem avaliar onde é que vale a pena investir ou não. Eu acho que o que a Catarina eu sofro do mesmo que tu, Catarina, porque eu tenho uma família de várias gerações de trabalhadores por conta própria e percebo que isso pode penalizar uma família, o que pode ser logo mau para pode formatar logo os nossos filhos a não querer ser estes novos empreendedores, estes novos empresários de risco. O que vai de resto contra aquilo que estavas a dizer há pouco, Matias, ou não? Sim. Sim e não, porque eu também experimentei vários negócios que correram mal. Não se pode esperar logo abrir uma empresa e ficar rica. Bem pelo contrário. A primeira empresa que você vai abrir, ou já abriu, normalmente serve de experiência, de aprendizagem. Isto é a grande mais-valia. Por isso uma pessoa não pode dizer que abriu uma empresa, depois tive que fechar, aquilo faliu, foi um desastre, foi um fracasso. Não foi uma aprendizagem. Eu sei que custou caro, esses erros custam sempre muito caros, mas afinal das contas vai valer a pena se nós formos capazes de tirar as nossas lições e fazer melhor da próxima vez. E isso foi exatamente o que eu fiz. Eu tive pelo menos 3 empresas diferentes antes de encontrar a Rainbow. E é preciso também acreditar no produto que você está a representar, acreditar no produto ou no serviço. Nem toda a gente vende produtos, não é? Também há pessoas que prestam serviços. Se nós acreditamos e adoramos o que nós fazemos, o sucesso é quase garantido. Mas eu não disse que gostar do trabalho, eu disse adorar. Isso acho que é um grande desafio, encontrar algo, uma atividade que você adora fazer, onde que podia fazer dia e noite sem se cansar, sem olhar para o relógio. Então, se encontrar uma coisa dessas, como por exemplo disse a Oprah Winfrey, eu trabalhava mesmo sem ser pago, mesmo se não recebesse nenhum ordenado nem nada, eu fazia o que eu faço porque eu adoro o meu trabalho. Como é que tu reages agora também isso mudou, tipo, os empregos agora não são para toda a vida, como o amor e os casamentos, não é? E tudo passou a ser um quê de efêmero, não é? Sim. Como é que, mas também é tudo mais rápido. Por exemplo, enquanto patrão, se calhar há uns anos atrás, o patrão investia no funcionário e sabia que era um bom investimento porque era para toda a vida. Não é? Ele vai ficar aqui toda a vida. Hoje em dia nenhum patrão, honestamente, pode pensar desse modo. Até sabe? Porque pode abrir uma empresa na porta ao lado. É verdade. Exatamente com a escola que tem. E quanto mais formação lhe der, eu sei que este pensamento é bastante egoísta, mas quanto mais formação lhe der, mais armas ele lhe dará para ele abrir uma empresa em frente à sua. Sim, se o empresário pensar assim, também não pode ficar admirado que ele acaba mesmo por perder os seus empregados. Sim. Porque as pessoas não estão lá só pelo dinheiro. As pessoas estão lá para evoluir, para crescer e para desenvolverem as suas capacidades. Por isso, isso é a minha opinião muito pessoal, enquanto empresário deveríamos continuar a investir sempre, haja crise ou não, deveríamos sempre investir na formação e na motivação dos nossos colaboradores. Não achas que, por exemplo, a carga fiscal às empresas em Portugal é sufocante? Ou seja, mesmo que haja retorno, mesmo que haja muito trabalho, por exemplo, o facto de pagares um IVA com a fatura e não com o recibo, por exemplo. Estás a pagar um dinheiro sobre um dinheiro que ainda não recebeste. Sim. Isso, infelizmente, vou ter que concordar que esse peso dos impostos é pesado e está a ficar cada vez mais pesado. Eu gostava de deixar aqui uma mensagem mais positiva.
Mas é uma Mas é a realidade. É uma realidade que seja empregado ou empresário, todos nós estamos a sofrer na pele o peso dos impostos, que neste momento, infelizmente, é uma necessidade. Nós também temos que ajudar Portugal a sair do buraco e se todos nós contribuirmos, também vamos conseguir. Bom, ainda bem. Já agora, Sim, Catarina. posso perguntar ao Matias, visto que é um exemplo que qualquer pessoa gostaria de seguir, o que é que aconselha então para um novo negócio nos dias de hoje, com a conjectura da nossa economia? Em que setores é que aconselha que as pessoas se aventurem? Agricultura. Porque a crise alimentar já é grave, mas vai ficar muito mais grave, muito mais difícil. As pessoas pagaram o que comem. Por isso, o investimento como empresário em qualquer parte do ramo da agricultura, que tem a ver com alimentos, com terrenos de horticultura, e eu até no meu livro que vai ser publicado na próxima semana, estou a recomendar às pessoas urgentemente, para quem não tem pelo menos um pequeno quintal, deveria procurar um quintal. Pode se tornar uma questão de sobrevivência, porque quando as lojas estarão vazias, onde é que vocês vão buscar os vossos alimentos? Os frutos, as batatas, as maçãs, seja o que for, os legumes para sobreviver. Tens um quintal, Matias? Eu tenho um terreno, temos legumes, temos quintal, sim, uma fazenda. Tens aqui um capítulo que é dedicado o título é este, Madoff e eu, em que basicamente tu dizes que também foste defraudado. Fui. Está quase perdi 250 mil dólares, porque o dinheiro que eu pensava que tinha investido seguramente através do Banco Santander foi diretamente para as mãos do Madoff, que, como sabem, que criou a maior fraude na história, a maior fraude financeira. Em inglês disse um Ponzi scheme, um sistema pirâmide, onde eu quase fui vítima se o Santander não me tivesse reembolsado pelo menos o investimento inicial. O que podemos aprender com essa experiência, que não se pode confiar em ninguém, nem os bancos. Nós temos que fazer as nossas próprias pesquisas e investigações antes de investir dinheiro em alguma coisa que nos foi recomendado por alguém. Porque quem recomenda um investimento normalmente é a pessoa mais interessada, principalmente os bancos, que hoje em dia precisam de dinheiro desesperadamente, e o consumidor tem que ter muito cuidado, em vez de seguir cegamente os conselhos do seu gerente do banco, deveria fazer as suas próprias pesquisas e perguntar o que é que o banco vai ganhar com isso, porque primeiro o banco vai ganhar, e se sobrar alguma coisa, que possivelmente vai ser para nós, não é? Deixa-me ir aqui ao telefone falar com o Nuno Sanches, agradecer a participação da Catarina Carvalho. Nuno Sanches está a falar de Lisboa, tem 38 anos. Olá, Nuno. Olá. Nuno. Eu gostava de dar os parabéns aí ao convidado pela iniciativa que teve e pelos livros que Obrigado. publica. Já tenho uma dica boa para conseguir ganhar o segundo livro. Portanto, é comprar agora o recente e depois mandar um mail com as perguntas. É isso mesmo, e já poupou 20 euros. Já estou a poupar 20 euros, portanto estou a assumir. Eu sou um daqueles que por gosto e por necessidade também, obviamente, não tenho um nem dois, tenho quatro trabalhos. O que é que fazes? Eu sou consultor de tecnologia de informação, mais vocacionado na área de recursos humanos. E os outros três? E depois sou formador, tenho um pequeno projeto meu, portanto também sou empresário e também sou vendedor, digamos, não numa ótica da Rainbow, mas mais numa ótica de outro tipo de negócios, mas sem ser um bocadinho aquele medo que as pessoas têm da venda por escala, etc. E pirâmides, etc. Eu conheço o negócio da Rainbow, acho que está muito bem estruturado e tem ali um fator que houve aí uma das pessoas que interveio que não considerou que, digamos, o produto, para além de ser bastante caro, é muito duradouro. Portanto, eu
eu tenho... Mas eu mais uma vez lembro que nós não estamos a falar de aspiradores nesta emissão. Eu sei disso. Sim. É mais, pronto, para digamos, colmatar aquilo que foi dito ainda há pouco, Sim. que digamos, aqui a questão, eu acho que a aposta que o convidado fez no produto foi essencial, porque o produto efetivamente é muito mais duradouro do que qualquer outro produto concorrente, e daí o seu custo também ser um bocadinho mais caro. Pronto, e sobre o Bom, vê livro se que já queres estás falar? na área das vendas, Sim. nitidamente. Sim. A minha questão, vocês também já entretanto abordaram aqui um bocadinho, que é a questão da carga fiscal que atualmente cai em cima de todos nós e em cima das empresas. Eu passei agora por uma experiência onde larguei a empresa onde estava e enquanto estou noutra empresa e enquanto vou para outro projeto e não vou para outro projeto, foi-me assumido pela Segurança Social, neste caso, que qualquer apoio que eu pudesse vir a ter a título de subsídio de desemprego, etc., não poderia ser enquanto eu estivesse associado a uma atividade independente ou a uma atividade de empresário, mesmo que não esteja a ser remunerado. E aí, portanto, deixo aqui o mote para rapidamente termos que os nossos, digamos, políticos consigam arranjar legislação para que se permita dar alguma proteção às pessoas que queiram arriscar e que queiram ter mais que um emprego. Porque uma pessoa que queira ter mais que um emprego pode abrir atividade não dependente, digamos assim, mas automaticamente está, digamos, a ter um custo com segurança social que pode não ser colmatado pela sua atividade. Matias, queres Pois, comentar? isto é o risco, mas pode crer que, Nuno, não é? Os subsídios são para esquecer, não tem futuro, o emprego não tem futuro, a reforma, está tudo falido. Você tem que se tornar independente e já está no caminho certo, já tem 4 atividades diferentes. A única coisa que lhe recomendo, concentre-se numa só, escolha uma dessas 4 atividades que lhe dê mais dinheiro e mais prazer, principalmente mais prazer, onde é que se pode dedicar com mais entusiasmo. O dinheiro vai ser uma consequência natural. Agora, apesar dos riscos e todos os cenários que se ouve, o que este país precisa e o mundo precisa é de empresários, mais pessoas que tenham coragem de dar o passo em frente e para criar emprego e, por sua vez, que vão dar oportunidades a outras pessoas. Só assim que vamos sair do buraco. Por isso, quem tiver coragem de arriscar e dar esse passo, está de parabéns, porque exatamente são esses heróis que Portugal precisa. Matias, estamos quase a fechar o programa. Pergunto, o que é preciso para ser um bom líder? Até porque estás a aconselhar as pessoas todas a terem o seu negócio privado, Sim. vão ser líderes, não é? Para ser um bom líder também é preciso ser um bom seguidor. Quer dizer, para ser um líder é preciso também ser capaz de se adaptar, de aceitar opiniões, ser um bom ouvinte e principalmente saber o que você quer. Uma vez que você sabe o que quer, também vai encontrar uma maneira de lá chegar. Tu falas em pedir ajuda também, nesta história de... Sim, sermos humildes. O líder tem que ser humilde, porque sozinho não vamos a lado nenhum. E disse aqui a entrada, a Xana, a grande vantagem que eu tive há 18 anos atrás, quando cheguei em Portugal, eu não falava português. Por isso, porque que isso foi uma vantagem? Isso obrigou-me a delegar a partir do primeiro dia. Eu tive que procurar pessoas que falavam português e inglês, ou português e alemão, que me faziam certas tarefas administrativas, contabilidade, tudo isso, e isso obrigou-me a delegar e crescer mais depressa. Olha, já agora, tu dizes que um dos teus piores investimentos, já que estavas a falar há 18 anos, quando chegaste cá a Portugal, foi justamente comprar casa. Isto é, tu dizes que o pior investimento de todos é comprar uma casa. A menos que seja para alugar, não é? Sim, É sim, só se for mesmo para lá viver, mas se não for para viver também não é considerado investimento, porque não lhe vai trazer qualquer retorno. Mas o pior investimento, pela minha experiência própria, além de se meter em negócios que nós não percebemos, são casas de fim de semana, uma casa no Algarve, uma grande casa com piscina, um grande jardim, é muito bonito, mas dá muitas despesas
limpezas e reparações e condomínios e jardineiros e seguros e manutenção que vai comer todo o dinheiro. Mesmo se conseguir alugar a casa durante algumas semanas, durante alguns meses, nunca mais vai reaver o valor que investiu inicialmente. Por outro lado, estamos numa época que se conseguis comprar um apartamento, imagina, e mesmo. conseguis pagar uma prestação de 400 euros ao banco e arrendares por 800 euros por mês. Exatamente, isso é uma boa dica, Jana. Tu és uma empresária. Excelente. Mas não tenho dinheiro. Mas tens toda a razão. A vontade está lá. Investindo em pequenos apartamentos tem cada vez mais futuro. Como as pessoas têm cada vez menos crédito para comprar casa, está numa tendência ascendente o arrendamento, aluguéis de casas, mas casas não, apartamentos. T1, T2, eu tenho alguns apartamentos T1 e T2 que nunca tive problemas de encontrar alguém que paga a renda daquele apartamento. E depois tem mais uma vantagem: assim que a inflação pegar, e a inflação está-se a aproximar, nós podemos aumentar a renda consoante os inquilinos vão mudando, o que é muito mais complicado quando temos uma grande vivenda onde as pessoas vivem durante muitos anos, não é? Muito bem, olha, Matias, não temos mais tempo. Temos que Queremos-te falar agradecer sobre a tua os presença. nossos investimentos futuros. Sim, é verdade. Obrigado, Matias. Obrigado, Schmelz acaba de editar este livro, chama-se Investir como um Milionário, e não vai ficar por aqui. Para a semana vai editar um outro que se chama Ganhar dinheiro. basicamente Ganhar dinheiro. Eu gosto muito da objetividade dos títulos. Não há cá voltas. Se queres ser, compra. O facto de seres alemão, Matias, ajudou-te para seres mais racional nas tuas escolhas? Sabes que os alemães não gozam de grande popularidade em Portugal. Sim. Ou se calhar são entendidos como pessoas muito ríspidas, muito... Pois, mas eu fui muito bem recebido. Muito bem recebido. A senhora Merkel não tem ajudado muito também. Tive muita sorte, encontrei sempre as pessoas certas, foi muito bem recebido, sinto-me feliz, sou casado com uma portuguesa, os meus 2 filhos são portugueses, eu adoro Portugal. Muito bem. Muito bem. Fechamos este programa E pronto. com esta mensagem. Com esta declaração. Já a seguir temos Miguel Quintão e Álvaro Costa para mais uma edição de Bons Rapazes. Até Obrigado, amanhã. Matias, por teres vindo. Até amanhã.